Oi, gente, tudo bem? Então agora eu vou fazer a questão 2, letra A, do pré-prova, que é uma questão que aborda a lei de Hess, algo que eu ainda não expliquei nos meus vídeos. Então eu resolvi explicar como é que se faz ela, passo a passo, até porque isso é uma questão bem complicadinha e é difícil mesmo a gente conseguir entender e até de explicar a lei de Hess. Então eu vou tentar deixar ela da forma mais simples e esclarecida possível. Então, questão 2. Para a seguinte reação, ele deu a reação aqui. Letra A. Calcule o valor de ΔHR a partir dos seguintes dados. E aí ele deu as 4 reações aqui e os 4 ΔH dessas reações. Então, o que a gente vai fazer? Na lei de Hess, a gente vai ter uma reação aqui. É essa reação que a gente quer, tá? A gente tem que descobrir o ΔH dessa reação. E a gente vai descobrir a partir dos dados dessas reações aqui de baixo. Então a gente tem uma reação global, que é o nosso objetivo, e a gente vai ter que pegar e rearranjar essas equações aqui, essas reações, de forma que a gente consiga cortar os produtos e os reagentes e obter essa reação aqui global, tá? E eu vou mostrar como é que se faz isso. Então tá, essa é a nossa reação global, que é o que a gente quer. A gente vai pegar a primeira reação. Note que a primeira reação ela tem o N2 gasoso aqui nos reagentes. E a reação global também tem. Então, a gente vai deixar essa primeira reação como está. A gente não vai inverter ela, tá? Porque tanto aqui quanto aqui a gente tem o N2. Tá? Então, a gente quer o N2 nos reagentes, exatamente como está aqui. Beleza? O H2 e o NH3 eles não estão na reação global. Então a gente já sabe que a gente vai ter que cortar eles com alguma outra reação que vai vir. A segunda reação a gente vê que agora a gente tem o oxigênio nos reagentes e o NO nos produtos. Da mesma forma que a gente tem na nossa reação global. Então tá certo, é isso que a gente quer. O oxigênio nos reagentes e o NO nos produtos. Então a gente não vai inverter ela, beleza? Só que olha uma coisa. A gente tem aqui 4 NO. A gente tem o dobro de NO, dióxido de nitrogênio. Né? Aqui a gente tem 4 mols, aqui a gente tem 2. Então a gente tem o dobro que a gente precisa. A gente vai ter que dividir por 2. Outra coisa, lembra que eu falei que a gente precisava cortar, por exemplo, o NH3 a gente tem que eliminar da nossa reação. Aqui a gente consegue eliminar, corta NH3 com NH3. Só que aqui a gente tem 4 e aqui a gente tem 2. A gente tem de novo o dobro de reagente, de composto, do que a gente precisa aqui. Então a gente, nesse caso aqui, vai ter que dividir toda essa reação aqui por 2. Porque assim a gente consegue cortar, né, o que a gente precisa e fica o produto que a gente quer aqui, ó. 2NO, 2NO, certinho. E o que a gente vai fazer? Como a gente dividiu a reação por 2, a gente vai dividir o ΔH por 2 também. Então ele vai de menos 906,2 para menos 453,1. E a gente deixa aqui e deixa anotado, que a gente vai usar depois. A gente elimina essa reação aqui de cima e fica só com essa aqui dividida por 2. Aí, agora sim, a gente tem condições de cortar NH2, aliás, o NH3 com NH3, né? 2 mols de NH3 com 2 mols de NH3. Ficou o NO aqui, que é o que a gente quer para deixar, né? E é isso. Só que ainda falta a gente cortar o H2, né, que precisa, e o H2O aqui de baixo. E outra coisa, aqui a gente precisa de 1 mol de oxigênio, não de 2,5, né? Então a gente vai ter que dar uma chance de tirar oxigênio daqui, cortar ele também. Beleza, isso é o que a gente já tem, né? A gente tem o NO2 já, que como a gente quer na reação. O N2 aqui também, tá como a gente quer. Falta o oxigênio aqui nos reagentes, falta diminuir a quantidade dele, né? Para ficar 1 mol de oxigênio. E falta cortar esses aqui. Agora a gente vai para a terceira reação. A terceira reação, ela tem o H2 aqui nos reagentes, né? E a água
nos produtos. E a gente quer cortar a água e o H2. Então a gente vai ter que deixar, por exemplo, o H2 ele vai ter que ir para os produtos e a água vai ter que ir para os reagentes. E fazendo isso a gente vai botar o oxigênio, aqui esse oxigêniozinho aqui que tem, a gente vai botar ele para os produtos e vai conseguir cortar aqui também. Então a primeira coisa que a gente faz é inverter a reação, né? Então agora a água ficou nos produtos, o hidrogênio ficou, aliás, a água ficou nos reagentes, o hidrogênio ficou nos produtos e a gente consegue cortar. Só que a gente tem 3 mols de H2 e aqui a gente só tem 2. Então a gente precisa fazer uma correção para conseguir cortar. A gente precisa que aqui seja 3 mols e não 2. A gente vai ter que multiplicar por um número que vai transformar esse 2 em 3, que é 1,5. Ah, como é que eu vou saber qual número multiplicar? Tu pega o número que tu quer, por exemplo, 3, e divide pelo que tu tem, 2. Porque tu pode multiplicar por 3 sobre 2, que é 1,5, né? Isso aqui vai ser 1,5. E por que tu faz isso? Porque assim é a mesma coisa que tu, por exemplo, tu tem o 2 mols de H2 aqui, corta 2 com 2 e o resultado final vai ser 3. Por isso que tu multiplica por 3 sobre 2, ou 1,5, que vai dar no mesmo. Aí multiplicando a reação por 1,5, tu vai ficar com 3H2O, 3H2 e 1,5 O2, certo? Aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa, né? O ΔH a gente vai pegar, inverte, né? Inverter a gente vai trocar o sinal, então era negativo, passou para positivo, e multiplica por 1,5. E aí ficou 857,4 kJ, tá? E esse é o valor de ΔH que a gente vai usar. Aí a gente não usa essa reação aqui, usa de baixo, né? E agora a gente consegue cortar 3H2 nos produtos com 3H2 aqui dos reagentes. Aqui tinha 1,5 de oxigênio, né? Tu vai cortar esse 1,5 aqui com o 2,5 aqui. Só que como tu tem 1,5 para cortar, tu vai tirar 1,5 daqui e vai sobrar 1 mol de oxigênio, que é o que a gente quer aqui. Aqui tem 1 mol. Então, eu já consegui cortar também o oxigênio aqui desses produtos e deixou 1 mol como a gente quer. Só que, o que falta? Aqui a gente tem o quê? Água no estado gasoso. E aqui a gente tem água no estado líquido. E a água no estado gasoso e líquido não são a mesma coisa. Eles têm diferentes quantidades de calor acumulado, diferentes formas de entalpia. Então a gente não pode simplesmente cortar a água com água aqui, porque são estados diferentes. Então a gente vai, se a gente quiser cortar a água aqui, a gente vai precisar de água no estado gasoso nos reagentes. E se a gente quiser cortar essa água líquida aqui, a gente vai precisar de água líquida nos produtos. Então a gente precisa de uma reação que tenha água gasosa nos reagentes e água líquida nos produtos. E é o que a gente vai ver agora com a quarta reação. Então é isso aqui que a gente já fez, tá? E aí a gente tem a quarta reação, que é a água gasosa indo para o estado líquido, que a gente consegue cortar. Só que aqui a gente vai precisar multiplicar a reação por 3, para conseguir cortar com as águas aqui, né? Os 3 mols de água daqui e daqui. Então a gente multiplica o ΔH por 3 também, que vai ficar menos 181,94 kJ. E aí a gente consegue cortar 3 mols de água gasosa, corta aqui, e 3 mols de água líquida, corta aqui. E aí fechou. E agora a gente tem tudo isso daqui, né? A gente fez todas as alterações no ΔH, cortou todos os reagentes e produtos que não iam para a reação global. A gente só ficou com o N2 aqui, o 2NO aqui, né? E se tu for ver aqui, a gente cortou o 1,5, né? Tirou 1,5 daqui, 2,5 menos 1,5 vai ficar 1, que é o 1 oxigênio que a gente tem aqui. Então, fechou tudo. Agora é só
somar tudo e criar a reação global. Então, a reação global vai ser essa aqui, como que a gente queria. E se a gente fizer a soma de todos esses ΔH aqui, vai dar um número positivo, né? 180,56 kJ. Esse é o valor de ΔH da reação global. Então, é isso que a gente faz, né? Então, se vocês tiverem uma reação, um exercício similar desse jeito, olhem para a reação global, olhem para as reações que vocês têm e tentem identificar as alterações que vocês precisam fazer. Invertam as reações que precisam inverter, né? Se é para colocar o reagente no lugar certo, ou se é para colocar os produtos no lugar certo. Multiplique ela quando for necessário e faça as mesmas alterações aqui no ΔH, anotando tudo e depois some. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, estamos aí.